vi o companheiro Aroaldo, é o companheiro da Mercedes, lá de São Bernardo do Campo, da região do ABC, que vai fazer também uma breve apresentação e depois contar a experiência dele para nós. Aroaldo. De novo, bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Então, eu sou Aroaldo, sou trabalhador na Mercedes, aqui em São Bernardo do Campo, e estou aqui na direção executiva, dos metalúrgicos do ABC, e estou presidente da Industriol Brasil. Aí, Geraldo, já fica... Aí, depois eu queria fazer uma conversa mais próxima com os metalúrgicos de BH, porque a gente lançou a Industriol Brasil no final de 2020. Eu sei que muita gente não conhece aqui a Industriol Brasil, mas a Industriol Brasil é baseada na Industriol Global, que é o Sindicato Mundial dos Trabalhadores na Indústria. Aqui no Brasil, a gente lançou no final de 2020, a gente foi prejudicado por causa da pandemia, então não conseguimos se conectar muito bem com todos os trabalhadores, trabalhadoras, as confederações, de forma geral. Mas aqui a gente lançou a Industriol Brasil com os metalúrgicos, químicos, trabalhadores da energia. Então, Emerson, depois da gente conversar mais também, construção civil, têxtil e trabalhadores na alimentação. Então, e o maior intuito da gente lançar a Industriol Brasil no final de 2020, apesar prejudicado pela pandemia, foi tentar um pouco articular e criar uma sinergia sobre o que todo mundo está discutindo sobre política industrial. A gente tem os desafios da eleição esse ano, que vai ser a eleição mais importante das nossas vidas, que pode chancelar ou não a nossa existência, enquanto movimento sindical. Então, a nossa ideia é aglutinar todas as experiências, todo esse acúmulo sobre política industrial. Mas, como a Adriana falou, a gente tem um recorte sobre redes, os recortes setoriais, e a gente vem tentando estruturar. Então, por isso, é uma oportunidade aqui muito grande eu estar dialogando aqui com vocês. Então, obrigado realmente pela oportunidade. Então, falar rápido aqui, porque a fala do Fernando, do Emerson e da Adriana foram brilhantes e deram conta de todo o debate sobre PLR, então, muito importante. E anotei o que cada um falou aqui, que sempre é importante a gente relembrar algumas questões, rememorar, fixar alguns debates. Mas eu queria aqui recordar um pouco sobre a natureza da PLR, começando com esse debate. Porque a PLR tem previsão constitucional lá desde 1946, na nossa Constituição de 88 ela é inserida novamente, mas só em 94 ela começa a ser regulamentada com a medida provisória. Então, por isso que a gente percebe todas as negociações, e todo mundo aqui começa a citar, até na fala do Emerson, apareceu negociações pelo Brasil todo a partir de 94. E no ano 2000, ela vira lei. Mas eu queria comparar um pouco, porque sempre é objeto de debate dentro do mundo sindical, não só no Brasil, mas fora do Brasil, esse debate sobre participação nos lucros. E por que sempre gera muito debate? Porque é o contraponto, a contradição entre salário fixo e salário variável. E aqui a gente resgatar um pouco o que foi a década de 90, quando é criada, quando é emitida a medida provisória lá pelo FHC, a gente vivia num momento de retração econômica, abertura do mercado, desregulamentação do mundo do trabalho, a gente vivia essa reestruturação produtiva, então a entrada mais forte da terceira revolução industrial nos locais de trabalho. Então, a gente vivia muito forte esse debate do que seria o mundo do trabalho e que migraria de uma remuneração fixa para uma remuneração variável. Então, ia ter uma substituição do salário do trabalhador.
por remunerações, né, variáveis. E muito disso do que já foi falado pelo Adriano, o Emerson e o Fernando. Né? O debate naquele momento é que, para as empresas sobreviverem, né, os trabalhadores tinham que estar olhando o resultado da empresa, o lucro da empresa, porque entrou numa competição mundial e, né, o desempenho da empresa seria, né, o salário do trabalhador. Então, isso foi fixado muito grande, né, teve um debate e isso ficou muito, né, fixado na cabeça dos trabalhadores e muitos trabalhadores entraram nessa lógica, pelo Brasil todo. Né? Então, ali estava tentando transferir o risco do negócio da empresa, e já foi falado aqui, pela Adriano, o Emerson e o Fernando, então foi transferido o risco do negócio da empresa para o trabalhador. Né? Sem ter a participação do trabalhador, né, como foi afirmado muito bem aqui, e no relato do Emerson foi muito importante ele relatar a história da CEMIG, né? O risco do negócio passa para o trabalhador sem o trabalhador participar da decisão ou da gestão da empresa. Então, a década de 90 foi muito caracterizado por isso e muita gente entrou nessa entoada, né, com o advento muito mais forte do neoliberalismo no Brasil. Nos anos 2000, e aqui eu queria fazer uma comparação, a gente começa a ter uma mudança no cenário. Com o advento do governo Lula, né, a recuperação econômica começou a existir no Brasil, né, a participação mais efetiva dos sindicatos nas negociações coletivas, né, com o aumento da produção, né, então com essa recuperação produtiva. Então, o avanço da massa salarial, porque aí a gente começa a ter resultados positivos, né, com o aumento real, por isso é importante a intervenção do Fernando, na hora que começa a falar das campanhas salariais, né, no relato do próprio Emerson. Então, começa a ter essa mudança, né, porque começa a ter uma recuperação do salário dos trabalhadores com aumentos reais. Então, o PLR começa a mudar um pouco a forma como é visto. Então, ele começa a ser, de fato, um instrumento para aumentar a renda dos trabalhadores e o aumento da intervenção dos trabalhadores nos resultados da empresa. Então, tem uma diferença. Então, aqui é importante caracterizar, porque nós estamos vivendo um outro momento que a gente precisa fazer essa reflexão também. Então, a partir dali, começa, e como foi bem pontuado, essa discussão sobre o acesso à informação da empresa, acesso ao processo de trabalho, a discussão sobre gestão, e, com isso, o aumento gradativo da organização no local de trabalho. E como foi pontuado muito bem aqui também, tem riscos e possibilidades toda a negociação do PLR. Por quê? O PLR, como salário variável, ele não tem impacto no 13º, no FGTS, nas férias, na aposentadoria. Então, por isso, em momento nenhum, e a gente tem que ter claro isso, o movimento sindical precisa ter claro, a gente não pode substituir, e aqui eu gostei da ponderação da Adriana, porque, às vezes, a PLR mobiliza muito mais os trabalhadores que a própria campanha salarial. Então, a gente tem que tomar um cuidado de não pôr mais peso nessa discussão do que a discussão da nossa remuneração fixa. Então, a gente tem que tomar o cuidado. E das possibilidades, de fato, da gente aumentar a nossa organização. A gente, eu acho que tem que ter como pano de fundo a discussão da PLR para a gente aumentar a nossa organização sindical. Porque é isso, como eu falei, já foi falado, que é o conhecimento do processo produtivo. A gente tem a oportunidade de conhecer o histórico de produção dentro daquela empresa, para a gente poder projetar o que é o futuro, e conseguir debater e se apropriar de todos os indicadores, principalmente os financeiros. Então, por isso, a gente tem que ter claro alguns passos, lógico, na negociação, e já foram falados, que vai desde a escolha dos representantes para a comissão de PLR, porque isso muito importa, e tem um peso importante para o sindicato, para a organização no local de trabalho. Então, o processo de escolha dos representantes são muito importantes. A discussão, como foi falado aqui, de meta e de indicador, sempre a gente tem que ter como norte
tem que ser uma discussão muito clara, né, para os trabalhadores terem propriedade nesse debate. Então, o como mensurar aquele indicador, né, tem que estar muito claro para os trabalhadores entenderem, né? E é um momento privilegiado. Se o sindicato souber usar, né, saber trabalhar, é um momento privilegiado, porque o debate do PLR, de fato, pode mobilizar esses trabalhadores, aí pode trazer para o sindicato para a gente tentar aprofundar, né, a nossa organização em determinada fábrica, como pode ser um momento privilegiado para a gente aprofundar o conhecimento naquela fábrica. Porque muitas vezes, né, em muitas empresas, como a gente tem dificuldade no acesso à empresa, no conhecer o processo produtivo, acho que é oportunidade para saber, né, sobre como está organizado aquele processo produtivo, né, como a gente pode intervir no futuro sobre a própria discussão do futuro da fábrica, de possibilidades, né, de investimentos. Né? Então, acho que é um momento privilegiado o debate, de fato, do PLR. Né? Acho que uma coisa importante que a gente precisa ter claro também é tentar evitar ao máximo, e eu sei que às vezes não é possível, separar a negociação do PLR da database, ser em momento distinto. Porque aí, quando é junto e a gente tem as experiências, diversas vezes a gente foi obrigado a negociar junto, aí a própria empresa usa de subterfúgios, né, na compensação de uma coisa pela outra. Então, por isso que é importante, né, ao máximo, nos momentos que a gente conseguir, tiver grau de organização suficiente, fazer esse debate em separado. PLR uma coisa, database outra coisa. E foi muito bem colocado aqui, né, que, com o advento das negociações do PLR, com o passar do ano, as consolidações das negociações, né, as empresas conseguiram, de fato, e isso são metas e muitas negociações, né, o aumento da produtividade, o aumento da qualidade da empresa, a diminuição do absenteísmo, né, da empresa. Então, a empresa conseguiu, né, ter instrumentos com a PLR de resolver problemas que, às vezes, eles não conseguiam resolver, né, na gestão. A incluir algumas metas na PLR, né, eles conseguiram criar o compromisso dos trabalhadores, né, e aqui com essa preocupação que foi levantado, né, dos trabalhadores, né, tentando, né, alcançar um valor maior, né, se levarem ao extremo da sua capacidade física. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, por isso, na hora da negociação da PLR, quando a gente... Aroaldo, 5 minutos. Beleza. Quando é inserido, né, essas metas, a gente tem que tentar colocar no acordo contrapartidas da empresa. Então, tem metas de produtividade, metas de qualidade, de absenteísmo. Num acordo, a gente tem que tentar colocar contrapartidas a essas metas. Quais as contrapartidas? O nosso acompanhamento do processo produtivo, né, da intensidade do trabalho, né, do aumento do volume de produção, que a contrapartida pode ser contratação, né? O aumento da produtividade da empresa, contrapartida pode ser aumento salarial. O Emerson falou aqui do que eles negociaram na CEMIG. Contrapartidas, né, da diminuição do absenteísmo, do aumento da produtividade, né, da nossa discussão das condições de trabalho, né, de investimento na empresa para o acompanhamento desse aumento, né, da produtividade. Ou até mesmo, né, na hora que tem meta de qualidade, e aqui a gente já teve caso assim, do próprio treinamento dos trabalhadores. Então, a gente pode pensar em metas para contrapor, né, contrapartidas da empresa, para contrapor aquelas metas que podem levar os trabalhadores ao limite. Uma coisa também, para a gente sempre ter o cuidado, né, na negociação do PLR, porque no final da negociação, né, sempre tem que ser, né, finalizar ela com a assembleia com os trabalhadores, para os trabalhadores chancelarem todo esse processo de negociação. Mas quais os cuidados depois da aprovação do PLR? A gente tem que ter o cuidado sobre a divulgação, como vai ser divulgado, né, esse PLR. É mensalmente que a empresa vai falar como está andando, né, essas metas,
Como é o acompanhamento disso? A comissão de PLR, uma vez por mês, vai sentar com a direção da fábrica e ver como está o acompanhamento da produção, das metas, né? O que está acontecendo para depois divulgar. Como é a abrangência dessa divulgação? É só para a comissão? A empresa vai colocar um boletim na fábrica? Ou a empresa vai falar com a comissão de PLR para vir no boletim do sindicato esse acompanhamento? Então, são coisas que a gente precisa, né, tomar o cuidado. Aqui foi falado, né, também da cobertura, né, da abrangência do acordo. Né? Quem é admitido no meio do caminho? Quem é demitido, do afastado? Né? Aqui foi falado do terceirizado, e aqui chamar um pouco a atenção, porque, às vezes, nas nossas plantas industriais, a gente tem muitos terceirizados, mas com o advento da lei da terceirização e da reforma, agora, muitas empresas têm terceirizados na atividade fim. Então, não é só naquele serviço que foi terceirizado, é o terceirizado que está dentro do processo produtivo. E agora a gente tem novos modelos de contratação, né? O contrato 0 hora, né? O que faz com essa pessoa que trabalha parcialmente dentro da fábrica? Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. E caso a gente não atinja o que foi estipulado como meta, né? A gente tem que tomar um cuidado, e a gente já percebeu e tem histórico de muitos acordos, né, de não colocar uma previsão. Não alcança uma meta, como que é a proporcionalidade? Existe proporcionalidade? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes passa desapercebido uma meta, né, como mensura essa meta, que a gente pode perder o valor lá no final. A gente, e aqui do histórico das nossas negociações, e para ir finalizando aí, Geraldo, a gente sempre começou a tomar cuidado no último período, ainda mais com essa sazonalidade, o Fernando aqui, né, foi pontuando sobre a conjuntura, né, a previsão da sazonalidade da economia. Né? No momento abrupto, na hora que dá uma virada enorme da economia, a gente tem que tentar colocar cláusulas no acordo para a gente voltar para sentar e rediscutir, né, o momento, né, que a gente está vivenciando da conjuntura. Então, a gente tem que prever cláusulas de conjuntura. E aí eu não vou falar nem da recuperação econômica, da crise econômica. O momento da pandemia, que pode ter um aumento enorme do absenteísmo, como a gente vivenciou. Então, a gente tem que prever que pode ter uma virada muito grande na conjuntura e como rediscutir essa meta, que às vezes não está nem na gerência ou na gestão da própria empresa. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né, com isso. E, para finalizar, né, só para dar alguns elementos, né, no último período aqui, e eu caracterizar um pouco só das montadoras, né, que sempre perguntam, como estão as negociações de PLR. Na Volks tem um acordo de 5 anos de negociação. Eles chegaram num valor baseado no programa de produção, porque os trabalhadores da Volks, e aí um pouco do que a Adriana falou, eles negociam em rede. Então, são todas as plantas do Brasil, né? Os trabalhadores negociam junto. Então, eles chegaram no valor, né, baseado na produção desse período e colocaram lá uma meta, né, um valor. E, nesses 5 anos, é corrigido pelo INPC. E colocaram a meta do seguinte: se ultrapassar 580 mil veículos fabricados no Brasil, eles rediscutem um acordo para mais. Então, eles acharam o valor baseado na produção, mas se chegar no determinado nível, eles reveem esse acordo. E durante esse período dos 5 anos do acordo, é reajustado pelo INPC. Na Scania, né, para vocês terem clareza, é volume de produção, então cada caminhão produzido tem um valor, né, tem absenteísmo, né, como meta, e qualidade. No caso da Mercedes, a gente é volume de produção, é um valor por unidade produzida, e a gente coloca os pesos. Tem os mais diversos valores dos caminhões, né, desde o extra pesado ao leve, e cada um tem um peso na composição do valor do PLR. E na Toyota, como a Toyota aqui é peças, né, cada peça tem um valor produzido e é uma composição. Cada peça vale tanto, e o volume de cada peça é somado no final. Então, né, finalizando aí, o tempo já deu,
só para falar um pouco como está a negociação, e estou aberto aqui para o debate. E, de novo, Geraldo, obrigado aqui pela oportunidade de estar conversando com vocês.